Seguradoras são consideradas parte de um setor de proteção na B3. Uma rocha, um segmento à prova de tempestades e trovoadas, mas que no momento enfrenta algumas em meio à pandemia do coronavírus. Os casos de Covid, os efeitos sobre a economia, tudo isso afeta, para o bem ou para o mal, o modelo de negócios das seguradoras que já estavam passando por uma transição devido a outros fatores, como o surgimento de seguradoras digitais, as InsurTechs. Mas será que elas ainda são uma boa opção de investimento? O Cafeína de hoje responde. Eu e o Sami vamos mostrar tudo sobre o mercado de seguros, um dos setores da Bolsa mais conhecidos por sua solidez nos negócios. Vamos, mas depois da vinheta. Isso mesmo, Doni Denútil, você é um rapaz que gosta de seguradoras, você está segurado, você que poderia segurar sua voz, o seu cabelo, o seu bíceps, eu não sei. A Carla Pérez fez o seguro dos glúteos uma vez. Sim. Tem gente que faz de Mas joelho. era um patrimônio. Era um patrimônio. Não sei se uma fonte importante de renda associada ao trabalho que ela desempenhava. Trabalho dela, não é? Exatamente. Cada um deve segurar. Tem seguro para tudo, mas seguradoras, enfim, prestam um serviço aí. No Brasil ainda é um mercado em expansão e é disso que falaremos no dia de hoje. Exatamente. No mundo inteiro, as perdas do setor de seguros com o coronavírus devem atingir 23 bilhões de dólares em 2020, segundo a Lloyd's de Londres, maior mercado de seguros do mundo. Aqui no Brasil, o impacto ainda não foi totalmente estimado, mas como é possível notar, as empresas, no momento, perdem do Ibovespa no ano. Olha só os dados. A gente tem as ações da Sul América em queda de 21%, BB Seguridade 27%, Porto Seguro 15%, IRB 77% e o Ibovespa nesse corte aí é uma queda de 13%. A lista não inclui os planos de saúde, já que seguros de saúde no Brasil operam em outro modelo. Seguradoras são compradoras de risco, isso é, compram o risco de uma perda ou mesmo de uma indenização a ser paga sobre uma determinada condição. O modelo delas funciona com o segurado pagando um prêmio à seguradora para ter seu direito ao seguro caso aconteça algum sinistro, uma situação, como um acidente em que seja preciso consertar o carro ou uma perda total que pode se concretizar em dado período. Seguros de carro, por exemplo, costumam ser anuais, né? Os planos de vigência. Perfeito. As seguradoras recolhem uma parte do valor, né, em troca do seguro a ser pago nessa eventualidade. O total desse dinheiro, chamado de float, costuma ser investido pela seguradora. Para você ter uma ideia, no caso da Porto Seguro, uma das maiores do país, para cada real ganho com as operações de seguro, outro real do lucro vem das operações financeiras. Nada mal. E esse ganho dos investimentos foi um grande impulso para o Warren Buffett se tornar um dos investidores, ou melhor, o investidor mais rico do mundo e possivelmente o maior divulgador do investimento em seguradoras. Tem até aquela frase dele: não há risco ruim, mas taxas de seguro ruins. Uma frase assim meio que eu não entendi. Frasista. Não entendi. Mas tudo bem, é a frase dele, você manda lá, warren@buffett.com.dinheiro. Muito bem. Olha só, ao comprar a seguradora de automóveis Gecko, Buffett passou a usar o float para o quê? Comprar ações nos anos 80. Tinha aquele dinheiro ali, sim, ele aplicava desse jeito. Aliás, ele costuma dizer que gosta muito desse setor, né? Diz até que foi crucial para a Berkshire ser o que é. Mas aqui no Brasil é mais comum a seguradora aplicar na renda fixa. Essa, todavia, não é a única fonte de receita das seguradoras. Aqui no Brasil, elas também ganham dinheiro com gestão de previdência privada, seguro de vida, habitacional e de saúde. No caso de IRB, o segmento é o de resseguradoras. A empresa é a única na B3 que é uma seguradora das seguradoras. Ou seja, em troca de parte das apólices, ajuda a diluir o risco assumindo a obrigação de cobrir parte das indenizações se tiverem que ser pagas. O setor corre atrás do Ibovespa no ano, hein? A despeito dos números, em um momento de alta, os investidores foram atrás de ações com maior potencial de valorização e nesse cenário acabaram escolhendo outras companhias. Verdade, mas porém não é uma resposta a números ruins. A Sul América, por exemplo, abateu 600 milhões de reais em dívida do fim de 2019
em relação ao fim do primeiro trimestre. A Porto Seguro conta com 15 bilhões em caixa. Problemático mesmo é o caso da IRB, única resseguradora da B3, com essa queda imensa, 77%, mas devido a problemas de gestão e nos balanços, dos quais já falamos aqui. Esses problemas a gente já fez aí um especial disso. Apesar de algumas previsões catastróficas feitas lá em fevereiro, março, o setor de seguros até que foi bem no pior momento da Bolsa no ano, né? Reforçando aquela percepção de que seguradoras são um refúgio na Bolsa em momentos de crise. Devido à solidez nos negócios, as ações acabam caindo menos e quando a gente olha o retorno do lucro líquido sobre o patrimônio, o chamado ROI, até mesmo IRB vai relativamente bem. O desejável, digamos assim, se é que a gente pode estabelecer esse número, né, de referência, é acima de 15%. E olha o resultado deste ano. A gente tem Sul América 14,6%, Porto Seguro 16,2%, tem aí a IRB indo bem também e BB Seguridade. Apenas a Sul América está levemente abaixo dos 15% nesse caso. E a BB Seguridade conta com esse retorno todo expressivo devido ao uso da estrutura do Banco do Brasil em todo o país para vender os seguros, já que as duas empresas contam com uma sinergia nos negócios. Mas a maior fonte de renda da receita da BB Seguridade é a corretagem, não o seguro. O banco vende pagando corretagem à BB Seguridade. O banco pode vender um seguro, mas precisa aí de uma seguradora associada para oferecer o serviço. Em tese, o Banco do Brasil é livre para vender esse serviço a outra seguradora, né? O que poderia acontecer numa eventual privatização, sempre que surge esse assunto, esse tema. As ações até do banco acabam se valorizando bastante. Porto Seguro é muito forte em seguro de automóveis, tem 27% de participação neste mercado. E se a BB Seguridade tem os negócios entrelaçados ao Banco do Brasil, existe uma sinergia parecida entre Porto Seguro e Itaú, que é dono de 30% da empresa. Mas a diferença é que a corretagem fica com o banco e com corretores. O lucro da Porto Seguro vem mesmo do seguro. Muito bem. Além da presença de mercado, outro fator conta a favor das seguradoras, o próprio modelo de negócios, né? Como é que elas funcionam? O mercado de seguros tem, afinal de contas, características que costumam atrair investidores de longo prazo. Baixo risco, pagamento antecipado, alta rentabilidade, ser um setor resistente a crises, até mesmo a uma epidemia como foi o caso de coronavírus. Exatamente. Vamos lá. Primeiro, o risco das seguradoras é baixo, já que as empresas é que precificam a margem de risco de um seguro. Um seguro sobre um evento com uma indenização cara, como um desastre natural, obviamente vai ter uma apólice cara. Se alguém faz um seguro de vida, dependendo da idade, também pagará um valor alto. Número 2, a parte do modelo das seguradoras mais elogiada por Warren Buffett, por exemplo, é que elas geram caixa e têm caixa bastante, inclusive. Por quê? Porque as seguradoras recebem antes pelo serviço que vão prestar. E a verdade é que a grande maioria das pessoas paga para não usar, né? Só uma pequena parcela dos segurados acaba usando o seguro de fato. Nos Estados Unidos, esse percentual é na casa dos 10%. Terceiro ponto, como as seguradoras contam com todo esse dinheiro em caixa para investir e ainda pagam apenas uma parte dos seguros, o modelo acaba sendo altamente rentável. Número 4. É um modelo resiliente. Mesmo em momentos de crise, empresas e pessoas tendem a manter o seguro diante da incerteza. Um exemplo é o plano de saúde, mas empresas também precisam manter o seguro para proteger o negócio. Quinto lugar, as medidas de isolamento resultaram em menos carros nas ruas brasileiras. Assim, diminuíram o número de acidentes. Para se ter uma ideia, quando você pega os números comparado ao período pré-pandemia, a redução na cidade chegou a ser 80%. Já nas rodovias foi 35% menor, também derrubou o número de mortes. Em São Paulo, o mês de abril registrou 36% menos mortes
o que é a menor marca desde 2007, quando começou a série histórica aqui feito pelo governo paulista. Bom, e além disso tem essas mudanças recentes que aconteceram com as pessoas passando a usar mais por força da contingência, por força da situação, o modelo de home office. Muitas já tinham o seguro contratado para o carro, por exemplo, acabaram deixando o carro mais parado, reduziu a sinistralidade, reduziu o risco de acidentes, o tamanho de seguro, né, que as empresas seguradoras tinham que pagar, o desembolso das empresas diminuiu, evidentemente. Então, nesse sentido, foi uma externalidade relativamente positiva para as empresas. Não sei se dá para falar isso, né? Mas tudo tem dois pontos. Menos, né? Mas tudo tem dois pontos. Né? Dentro do carro, a pessoa vai sozinha ou com sua família, normalmente, o que oferece muito menos risco de contaminação enquanto a epidemia do Covid durar, enquanto esses mosquitos aqui também não nos atacarem. E, obviamente, isso acaba tendo efeitos nos balanços futuros das seguradoras. É isso aí. Só que, olha, Sammy, um outro fator que a gente tem que lembrar sempre é que o setor de seguros ainda é pouco desenvolvido no Brasil. Você começou este programa alertando para este ponto, né? E isso dá às seguradoras o que é muito espaço para crescer. Você vê um mercado completamente saturado e fala, bom, esse aqui o pessoal vai ter mais dificuldade para expandir suas operações. Quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, vê que aqui tem pista livre para ampliar de fato. É um tipo de segmento muito desenvolvido lá fora e aqui pode crescer bastante ainda, né? Ao mesmo tempo, se você se interessa pelas seguradoras, deve levar em conta o quê? Que também existem, claro, alguns eventuais percalços, algumas pedras do caminho para o setor continuar se desenvolvendo nos próximos anos. Vamos falar a respeito disso, começando com o primeiro, Sammy. Vai com você. Apesar de um relativo baixo risco inicial, ainda não se sabe como o setor vai ser afetado pela crise, pela pandemia. Pode ser afetado, por exemplo, por uma queda mais forte nas apólices, principalmente de veículos. Com o número de emplacamentos caindo, cai o número de seguros contratados, possivelmente. Mudanças no trabalho, como o de home office, também podem levar empresas a reduzir estrutura e patrimônio, deixando aí os seguros mais enxutos e diminuindo, assim, a margem da seguradora. Esse é um bom ponto. Mais uma questão, há ainda o risco de queda nas vendas de novos seguros devido à alta do desemprego e à perda de renda da população. Nesse cenário, as seguradoras serão obrigadas a baixar preços para manter ou atrair segurados, com um impacto nos resultados. Tem um terceiro ponto que a gente pode destacar, é que, em meio à crise do Covid, as seguradoras podem ser afetadas também pelaquilo que eu comentei, que são as InsurTechs, que são, na verdade, empresas de tecnologia que vendem seguro. É um modelo que surgiu, está ganhando espaço, a gente pode chamar de seguradoras digitais, em que você paga pelo uso, não pelo seguro 100% do tempo, que é o modelo tradicional. Ou seja, você pode segurar o carro durante uma semana, 2 semanas. Então, um exemplo, você tem um carro, vai sair da garagem, você ativa o seguro. Ao voltar, desliga o seguro. Então, isso tende a ser mais preciso quanto a riscos. E aí, talvez as seguradoras mais antigas tenham dificuldade de saber o preço, né? Porque elas pegam uma média do mercado, mas em média, você já sabe, Doni, o ser humano em média tem um testículo e um seio. Ponha, editor, um ser humano com um testículo e um seio para o nosso espectador entender a cara do ser humano médio. A cara não, o corpo. A cobrança é feita de acordo com o tempo de uso, como o Sam estava explicando nesse caso das InsurTechs, né? O seguro paga proporcionalmente mais pelo serviço, o segurado, né? Você que contrata, claro, que por minuto, se você for considerar, é mais caro. Só que, evidentemente, quando você ativa esse tipo de operação, você está pagando por um tempo menor, então no combo o resultado final é de um custo menor para o segurado, para o usuário. Esse modelo, levado adiante pelas InsurTechs, já afeta as seguradoras tradicionais nos Estados Unidos. Lá, elas enfrentam uma certa estagnação mesmo antes do coronavírus. Aqui no Brasil, a gente pode destacar entre as empresas que começam a aparecer aí, a 88 InsurTech, a Tô Garantido e a ThinkSeg.
Essa última explora o modelo pay-per-use. Quarto ponto, o investimento em seguro também deve levar em conta de que, se no Brasil há um amplo espaço de crescimento, quando comparamos com outros países, o brasileiro não é um grande entusiasta. Em 2017, um estudo da Universidade de Oxford apontou que apenas uma em cada 5 pessoas no Brasil tem algum tipo de seguro. Eu não diria só que é um entusiasta, mas aquela história. Primeira coisa que você é um país pobre, o cara não tem dinheiro para nada. Primeira coisa, ele vai querer água encanada, luz. Tem isso? Aí vão para os bens duráveis, né? Então ele vai lá tentar comprar fogão, vai comprar geladeira. Depois que ele tem tudo isso, ele vai para os serviços e aí sim seguradoras. Então isso tem a ver um pouco também com a riqueza do país. Sim, mas números da FENAPREV, Federação Nacional da Previdência Privada e Vida, que representa empresas do setor, são de uma participação bem menor. Só 10% dos brasileiros têm algum tipo de seguro. Então veja como é um ponto que vale ser destacado mesmo, indica até a possibilidade de crescimento no futuro quando a gente analisa nesse aspecto, né? Resumindo, apesar dos aspectos positivos, você precisa levar em conta essa resistência nacional de se fazer seguro. Não é à toa que tanto repetimos a frase: se faz seguro é para não usar. Afinal de contas, ninguém quer ter o carro batido, ter que acionar outros tipos de seguro. E por fim, um risco para a BB Seguridade é a relação com o Banco do Brasil, né? Ambas as empresas estão submetidas ao risco de intervenção política, já que o governo indica o presidente do Banco do Brasil, e esse é sempre um elemento de empresas que sofrem algum tipo de interferência ou que estão debaixo da esfera da influência política. Isso às vezes atrapalha mesmo os negócios. Isso mesmo vale para a IRB, onde o governo tem uma golden share, ou seja, ele tem aí uma ação que influencia na administração e isso complica o investimento no longo prazo, porque você não sabe quem vai ser o próximo governo, qual é a visão, o que vão fazer. Então o investidor bota isso aí no preço. Muito bem, Sami. Sabe que as seguradoras, então, como a gente disse, têm um papel, são vistas como empresas mais sólidas, né, pelo tipo de mercado, pela previsibilidade de caixa um pouco maior. Vamos ver o que acontece daqui para frente com elas no Ibovespa. Sim. Até agora no ano não tiveram um desempenho melhor do que a média do mercado por todos esses fatores que a gente falou, e sempre que as ações caem em conjunto, acabam surgindo oportunidades diferentes nos setores. Sim. Então, em um momento onde está tudo lá depressivo do ponto de vista de preço, tudo achatado, os investidores acabam selecionando aquelas que têm um potencial Sim. maior de disparada, né? Porque quando a maré está baixa, vemos quem está nu e quem não está, então pode ser uma chance boa, principalmente com os balanços aí que estão vindo. Segundou. Boa semana. Valeu, tchau.